Olá a todos e a todas, saudações. Eu sou a Bárbara, sou professora de artes, formada em Artes e Pedagogia pela Unicamp, mestra em Artes pela Unesp. Atualmente eu ocupo o cargo de orientação pedagógica, que seria coordenação pedagógica, uma escola pública municipal de ensino anos iniciais, finais e AEJA, aqui em Campinas, interior de São Paulo. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é um trabalho, um relato de experiência, um trabalho que nós desenvolvemos na nossa unidade educacional a respeito do projeto pedagógico e os gêneros digitais a partir das escritas coletivas e colaborativas na escola. Então, o projeto pedagógico é um documento que a gente desenvolve desde o início do ano até o último dia do ano, porque ele é um documento em constante discussão. Então, a gente entrega ele, a gente tem uma versão que fica disponível para quem quiser acessar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas a gente o tempo todo está voltando e retomando o projeto, porque a escola é viva e porque as nossas questões elas são muito plurais e diversas. Então, eu trago para vocês aqui um pouco desse trabalho, a partir, então, de algumas contribuições sobre os processos de escrita, que incluem esses diferentes gêneros digitais, nos gêneros textuais, né? Os gêneros textuais, eles são aí o que possibilita discutir os gêneros digitais. E esses gêneros que compõem o PP, eles são os mais variados. Tem o plano de ensino anual, que os professores entregam no início do ano, tem os textos coletivos por ciclo, com diferentes projetos da escola, a metodologia, a avaliação, todos esses diferentes textos, eles compõem o nosso trabalho, que é contínuo, como eu falei. Então, como objetivo, a gente pretende compartilhar algumas experiências com os gêneros digitais na escola, na perspectiva da orientação pedagógica, que é o cargo do qual eu me ocupo atualmente, recém-ingressada, que eu tenho apenas 2 anos no cargo, a partir da escrita do projeto pedagógico de um grupo de professores de sexto a nono ano do ensino fundamental de uma escola pública localizada na região noroeste do município de Campinas, onde eu atuo. Então, a metodologia ela se baseou numa pesquisa bibliográfica, onde nós procuramos os referenciais, tudo aquilo que nos orientam a respeito do PP na escola, a pesquisa de campo, porque a gente avaliou os procedimentos, as investigações em campo, procurando olhar, procurando movimentar essas discussões. A pesquisa e intervenção, que ela é muito importante nesse trabalho, e ela vai nos orientar do que a gente precisa fazer, dessas relações construídas. E aí, como quadro teórico, o presente relato, ele dialoga com os trabalhos do Luiz Antônio Marcuski, da Roxane Rojo, do Eduardo Moura, sobre os gêneros digitais. O professor Marcuski fala dos gêneros digitais e a Roxane Rojo e o professor Eduardo Moura também discute os multiletramentos sobre os gêneros digitais. Tais autores, eles colaboram para uma análise importante sobre a multimodalidade e a cultura escrita, de forma a possibilitar o entendimento desses limites e dessas possibilidades. Ao mesmo tempo, o trabalho também estabelece conversas com o referencial teórico do PP, por meio das discussões com o professor Celso Vasconcelos, sobre as possibilidades do PP na escola, e a professora Ilma Veiga com as colaborações das dimensões políticas do PP. Então, é importante considerar que esse processo ele é bastante colaborativo. E a escrita docente, ela é um processo colaborativo, porque ela se inicia nas reuniões pedagógicas, aqui em Campinas a gente chama de RPAI,
nas reuniões de trabalho docente coletivo, que é o TDC, nos planejamentos entre pares, nos diferentes tempos pedagógicos, a escrita coletiva se faz presente e necessária para discutirmos permanentemente o projeto pedagógico da escola e as suas urgências. Então, a gente está considerando que a jornada do professor é uma jornada bastante inflexível, né? Então, o professor tem lá o seu horário e a gente não consegue mexer nisso. Ao mesmo tempo, a gente tem os tempos pedagógicos que nos ajudam a disseminar esse trabalho colaborativo, porque se cada um fizer na sua casa, ele não vai ser colaborativo e ele não vai revelar a voz coletiva da escola. Então, isso é uma preocupação que a gente precisa ter nesse processo. E aí, sobre os gêneros digitais, o que a gente entende na nossa escola e como a gente organiza eles dentro do PP? Os gêneros digitais, eles compreendem os de mais variados tipos. O e-mail, que é o que a gente utiliza demais, as mensagens de WhatsApp, os podcasts, as enquetes, os fóruns de discussão, os documentos editáveis, as planilhas. Então, tudo isso é documento sobre os gêneros digitais e é importante a gente considerar. Como conceitos, a gente utiliza, então, o plano de ensino, como eu falei, os planos coletivos de trabalho por ciclos. Então, os professores trabalham por ciclos nos diferentes momentos. Os planos coletivos da equipe gestora, que é importante a gente considerar esse trabalho que é feito na gestão escolar e que impacta diretamente no trabalho pedagógico da escola, e os relatórios sobre os projetos da unidade, né, os diferentes relatórios e projetos que a gente desenvolve. Aqui tem um print para vocês verem como que é o projeto pedagógico online, tá? Então, ele está aqui para vocês verem. A gente tem o plano de ensino, que é um outro texto que os professores entregam todo início de ano. O plano de trabalho da equipe gestora, que é um documento importante a considerar. Então, são alguns exemplos, né, que a gente não consegue trabalhar com todo o nosso repertório. Então, esse trabalho, ele pretende contribuir para as discussões sobre as tecnologias digitais na escola, na formação de professores, por meio do trabalho de intervenção, sistematização e investigação sobre as diferentes práticas de escrita que envolvem o cotidiano escolar. Então, a gente está preocupado em considerar essas diferentes práticas, mesmo que elas não estejam totalmente alinhadas ao PP. A gente considera que toda prática de escrita, ela é um importante registro e ela tem que ser discutida no coletivo. O que a gente desenvolve, a gente pode considerar ou não dentro de uma temática mais ampliada. Então, é importante considerar que os professores, a equipe, a escola, ela precisa ter esse espaço coletivo de consolidação desses diferentes momentos, né? E aqui eu trago, então, as referências, a gente trabalha muito, então, com o trabalho do hipertexto, a Roxane Rojo. Importante considerar que esses autores, eles discutem mais também numa perspectiva da língua portuguesa. Então, a gente considerou aquilo que está relacionado à prática escrita e que, de alguma forma, vai reverberar no nosso trabalho com os gêneros digitais. Também uma discussão que a gente não pode deixar de fazer sobre o PP da escola, o projeto pedagógico. Então, a gente traz aqui dois autores que são de extrema relevância, que é o professor Celso Vasconcelos, que traz a ideia, né, do que é o trabalho pedagógico na escola, a professora Ilma Veiga, que vai discutir o projeto pedagógico e as suas dimensões políticas, como intenções para a gente discutir e problematizar. Então, eu agradeço muito a atenção de todos. Deixo aqui as referências para vocês, o nosso projeto pedagógico também, que pode ser acessado, os PPs da Rede de Campinas, que tem uma peculiaridade muito importante de trazer as dimensões estéticas, políticas, da educação especial, da educação antirracista, todas essas pautas, essas temáticas, elas são colocadas de uma forma bastante importante de discussão e a gente não deixa de tratar disso e, mais do que tudo, nos referenciar nas diretrizes
que orientam o nosso trabalho na escola. A gente se organiza a partir das diretrizes, das referências, dos documentos normativos que organizam o trabalho na escola. E é isso que a gente precisa sempre se atentar e retomar e voltar e revoltar para o nosso trabalho sempre, né? Que é um trabalho permanente e de construção ativa nos diferentes momentos. Agradeço muito a atenção de todos. Até o próximo evento.